Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez o assunto é ele, Neymar, o polêmico. Eu falei que não iria falar tão cedo do Neymar, mas assim, hoje acho que esse assunto é um assunto que vale a gente comentar, a gente repercutir, a gente trocar um papo, né? De fato, uma resenha sobre o que foi o nome do Neymar nos últimos dias na imprensa, uma polêmica, né, depois do jogo contra a Chape, envolvendo ali cobranças no vestiário, direcionadas a alguns jogadores da base, que saíram um pouco do bom tom, enfim. Quero falar um pouco sobre isso, porque acho que vale a pena. Eu que trabalho no meio do futebol, para quem não sabe, eu trabalho no Itabaiana, que é um clube da Série C do Campeonato Brasileiro. Já vi muita coisa lá no Itabaiana, também em outros lugares. Eu tenho um canal do Bahia, então eu acompanhei o Bahia por muitos e muitos anos também. Eu acho que vale a pena a gente falar, porque às vezes, né, influenciadores, alguns jornalistas que não vivem no meio do futebol, que não acompanham o dia a dia de um clube, que não sabem como é feita as coisas internamente, às vezes acabam divulgando notícias que claramente assim você olha e você vê, pô, isso aqui é mentira. É plantado por alguém. E o que aconteceu com o Neymar nessas últimas semanas foi justamente isso. Conto com o teu like, meu povo, rapidinho, né? Conto também com a tua opinião aqui nos comentários e não se esquece de se inscrever, cara. Se você se inscrever aqui, seu time vai ganhar até o final dessa semana. Profetizei. Clica no botão de se inscrever para ajudar o canal, que é muito importante. Meu nome é José Victor e vamos lá. Como eu já trouxe no início do vídeo, né? Depois do empate do Santos contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro no último final de semana, saiu várias matérias em vários portais afirmando que o Neymar teve uma atitude desrespeitosa com alguns garotos da base. Ele fez uma cobrança fora do tom para alguns meninos após o empate do Santos, né, que dentro do elenco foi considerado um resultado muito ruim, que não poderia acontecer, principalmente jogando em casa lá na Vila Belmiro. Entendam uma coisa, a cobrança dentro do vestiário, ela é normal, absolutamente normal, e o vestiário ele é sagrado. O que acontece no Santos é uma parada séria que a diretoria precisa resolver para ontem. Não é a primeira vez que informações confidenciais, informações de dentro do vestiário, vaza à imprensa de uma forma negativa e de uma forma também mentirosa. Porque assim, meu povo, eu não preciso estar dentro do vestiário para saber que aquilo não aconteceu. O Neymar, ele é o capitão do Santos. Se o Santos empata dentro de casa para a Chapecoense, não estou querendo defender o Neymar, tá? Pelo amor de Deus, eu sou imparcial aqui. Se o Santos empata dentro de casa para a Chapecoense, é um resultado muito ruim. Convenhamos, o Santos hoje briga para se manter dentro daquela zona ali do 12º, dos que se classificam para a Sul-Americana para cima. Se o Santos empata com o lanterna do campeonato, que tem apenas 10 pontos, né, ali no primeiro turno, na Vila Belmiro, tem Neymar, tem Gabigol, tem o Brazão, tem o, sei lá, vários bons jogadores, o Roleiser, mesmo que o coletivo não funcione tão bem, mas o individual, o Santos tem bons jogadores. Se o Santos empata com esse time, dentro de casa, o Santos está dizendo, olha, nossa briga vai ser contra o rebaixamento. Se esse tipo de resultado continuar acontecendo, o Santos vai terminar o ano sendo rebaixado. Então a cobrança, nesse sentido, ela é absolutamente normal. O que aconteceu, no caso, foi que o Neymar cobrou a todos. Não, o Neymar não direcionou a crítica a um jogador da base. O próprio Neymar e outros atletas também falaram o que de fato aconteceu. O Neymar cobrou alguns meninos da base, cobrou de um modo geral a todo mundo e ponto final. Ah, Vitor, mas não pode cobrar jogadores da base. Cara, não pode cobrar jogador da base. Isso é o que acontece, meu povo, dentro de um elenco profissional. Eu vou compartilhar algo com vocês aqui do Itabaiana. Claro que eu não vou entrar em detalhes porque seria antiético da minha parte fazer isso, já que eu trabalho no clube. Mas para quem não acompanha, a gente teve um ano muito ruim em 2026. A gente foi eliminado na semifinal do Campeonato Sergipano para o nosso maior rival dentro de casa. A gente passou 3 meses sem ganhar jogando no nosso estádio. A gente teve um início de Série C muito ruim dentro da zona do rebaixamento para cair para a Série D, a torcida protestando, um clima muito ruim, muito hostil. E em todos esses momentos as cobranças elas eram feitas dentro do vestiário, entre os próprios atletas e da diretoria para a comissão, da comissão para os atletas, da diretoria para os atletas, porque é absolutamente normal. Um presidente chegar ali no final de um jogo, né, ter uma reunião com o elenco, cobrar, o treinador fazer isso, os atletas se cobrarem, é algo natural do futebol, é algo que acontece, e eu posso dizer para vocês que de fato esse tipo de coisa acontece. Vitor, eram cobranças fora do tom? Não, não eram cobranças fora do tom, eram cobranças de profissionais que queriam vencer, que queriam algo melhor para sua vida, para sua carreira, que não queriam estar naquela situação, e a mesma coisa acontece no Santos. No final de um jogo que o Santos empata com lanterna dentro de casa, é natural que o Neymar, que o Gabigol, que o Brazão, que o Ilharão vai chegar e vai cobrar.
vai cobrar o Roleiser, vai cobrar o Bom Tempo, vai cobrar os meninos da base, vai cobrar os zagueiros, os laterais, os meninos que tiverem lá do Sub-17, do Sub-20 que jogaram. A cobrança lá é normal. E uma coisa, entendam, o vestiário, ele é sagrado. O que acontece dentro do vestiário é sagrado. Por isso que eu não tenho aqui o direito de expor a cobrança que foi feita dos jogadores lá no clube onde eu trabalho, depois de um jogo. Não cabe a mim compartilhar e trazer detalhes do que foi dito, porque é algo sagrado. Em nenhum momento na minha vida, assim, trabalhando lá, eu cheguei para algum amigo, para alguma pessoa da minha família, para aqui, canal, qualquer vídeo que eu tenha feito e tenha compartilhado assim, olha, o jogador falou isso, isso e isso para Ciclano, Ciclano falou isso e isso para Fulano, diretoria falou isso, isso e isso para Ciclano, porque não se pode fazer isso, cara. Isso não se pode fazer porque o vestiário é um ambiente sagrado. O que acontece ali fica ali. O que acontecer, né, para fora, beleza. Agora, do que acontecer do vestiário para dentro é algo interno. Dentro do vestiário, você tem geralmente a comissão técnica, você tem os atletas, você tem a diretoria, você tem o pessoal que trabalha no staff, tem nutricionista, tem massagista, tem fisioterapeuta, pessoal assim, né, que trabalha na comissão, no staff, segurança, gerente de futebol, diretor e tal. E o que acontece no Santos é uma parada bizarra, que atrapalha muito o clube. A diretoria tem que entender o mais rápido possível quem é que está passando essas informações. Porque o Neymar é estourado, é esquentado, e aí ele vai para o Instagram para reclamar, para dizer que não, que é mentira. Eu imagino, tipo, eu tô lá na minha casa e aparece no Instagram dizendo que eu agredi alguém, que eu falei de uma forma desrespeitosa com alguém, sendo que no meu interior eu sei que é mentira. Os próprios atletas do Santos ontem falaram que tiveram assim essa informação como surpresa, falaram, poxa, o que aconteceu, né? Assim, a cobrança ela foi normal, aí no outro dia estava dizendo que o Neymar foi isso, foi aquilo, sendo que na verdade não aconteceu dessa forma, segundo os próprios jogadores do Santos. Então, é uma situação ruim que atrapalha o time. O Santos já não vive um bom momento desde o início da temporada, assim, o Santos tem resultados complicados, assim, perde pontos muito fácil dentro do Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana agora está classificado para as oitavas, mas pô, tava num grupo que era para passar em primeiro absoluto e não conseguiu, passou em segundo. Enfim, é uma situação complicada do Santos, que não vive grande momento, não vive grande fase, e eu acho que nesse momento que o Santos precisa fazer, antes de qualquer coisa relacionada ao campo, o Santos precisa entender quem é que está passando essas informações, quem é que está plantando essas mentiras, porque se o jornalista escreveu uma matéria afirmando que isso aconteceu, é porque alguém do clube vazou. Então o Santos precisa entender, é um clube grande, muitas pessoas têm acesso ao vestiário, o Santos precisa começar a ter uma restrição séria de quem é que está no vestiário depois, antes do jogo começar, quando as críticas elas são feitas, quem é que está ali presente no momento, para poder, de uma forma, se blindar em relação a isso, e depois, claro, as coisas vão acontecer dentro de campo. O Santos não tem um coletivo tão bom, essa é a verdade, tem bons jogadores individualmente falando, mas um coletivo do Santos ele não é tão bom, e o Santos precisa, nesse momento, entender, tipo, quem é que está passando isso, como fazer para evoluir tecnicamente falando, o coletivo, como é que o time consegue construir melhor jogadas, como o time se defende melhor, ataca melhor. Acho que o grande papel do Cuca nesse ano é justamente esse, é entender como fazer esse Santos evoluir taticamente falando, para conseguir entregar em alto nível até o final da temporada. O Santos precisa muito se classificar para a Sul-Americana para o próximo ano. Acho que um não calendário vai ser muito ruim para a equipe, né? Não tem um calendário internacional para jogar na próxima temporada e assim, é difícil, né? É difícil lidar e vamos ver como é que vai acontecer. Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, tchau.